Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vou continuar hoje a leitura das Memórias da Irmã Lúcia, na página 169 da versão online disponível no site Santuário de Fátima. Hoje, a relatar a segunda aparição do anjo aos 3 pastorinhos, nas palavras da Irmã Lúcia. A segunda aparição deveu ser no pino do verão, nesses dias de maior calor, em que íamos com os rebanhos para casa, no meio da manhã, para os tornar a abrir só à tardinha. Quer dizer, a segunda aparição do anjo foi realmente naquela altura do verão mais forte, em que, como expliquei, as tardes são bastante longas, pode-se ter sol até quase 10 horas da noite. E então eles iam com os rebanhos no meio da manhã e depois só à tardinha que eles vinham para casa. Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço, já várias vezes mencionado. De repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntou a Lúcia, né? De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. Antes de ir para a terceira aparição, que talvez será o próximo vídeo, certamente temos aqui muito que pensar. As crianças estavam a fazer o seu trabalho de pastorear o rebanho dos pais. Estavam na hora da sesta, talvez a descansar à sombra das árvores, como aqui diz, e o anjo vem interromper o descanso e diz: que fazeis? Orai, orai muito, os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Estamos a falar de 3 crianças. E o anjo vem pedir a estas 3 crianças que, em vez de estarem entretidas, e vejamos, naquela altura o entretenimento era um pouco de trabalho e um pouco de brincadeira
daquela mais simples das crianças do campo, aquelas brincadeiras ingênuas. Mas o anjo vem pedir: que fazeis? Orai, orai muito. Esta pergunta o anjo faz também a cada um de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Então Lúcia vai perguntar como vamos nos sacrificar. E então o anjo diz que de tudo que vocês puderem. Especialmente aquilo que Deus dá no dia a dia. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Quem de nós aceita com submissão e aceita e suporta com submissão o sofrimento do dia a dia? É o começo. É o primeiro sacrifício que Deus nos pede. Apenas aceitar e suportar com submissão o sofrimento que o Senhor nos envia no dia a dia. Aqui nesta aparição, este anjo também diz que ele é um anjo de Portugal. É o anjo da sua guarda. Eu acho que, por estas palavras, eu admito que cada país que queira, que aceite, tem seu anjo da guarda. Eu digo aceitar, porque Deus não quer que ninguém o ame de uma forma obrigada. E certamente há países que não querem a submissão a Deus. Mas este anjo de Portugal é o anjo que guarda o país de Portugal. E acredito que os de países também terão seus anjos. Chama e pede a estas crianças para elas fazerem sacrifícios. Então, nesta segunda aparição, este anjo aparece a 3 crianças, pedindo-lhes para rezar. Ele diz: orai, orai muito. Que fazeis? Porque estáis desocupados. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. O anjo disse: oferecei constantemente. Constantemente. Esta palavra quer dizer muito. Quer dizer que temos que oferecer muitas vezes. Não poucas, não muitas, sempre. Constantemente. É interessante como tantas vezes eu já vi e me leram estas aparições e nunca me dei conta desta palavra. Constantemente. É preciso dar constantemente ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria orações e sacrifícios.
temos que oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. É incrível como nós muitas vezes lemos e relemos, e quantos filmes que já vi sobre Nossa Senhora de Fátima, e estas palavras do anjo não entraram no meu coração como agora estão a entrar. Mas Lúcia pergunta, como havemos de sacrificar? E o anjo dá uma resposta simples, rápida, objetiva. Diz, de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Ele pede para que estas crianças façam reparação. Esta palavra reparação está muito esquecida dos católicos. Porque, por vezes, as pessoas acham que os pecados são cometidos e absolvidos, mas há algo que falta: a reparação do mal provocado por esses pecados. E o que o anjo está a dizer, está a pedir a estas três crianças, é que façam um ato de reparação pelos pecados com que ele, o Altíssimo, é ofendido, e suplicando também a conversão dos pecadores. Há, nos últimos tempos, um receio, e infelizmente, a partir dos altos cargos do clero, muitas vezes é dito que nós não devemos nos preocupar com a religião dos outros. Não precisamos instar aos outros, fazer ver aos outros quem é Jesus. Ou mesmo lembrá-los que há pecados que ofendem a Deus. Hoje em dia, falar-se de pecado acaba por ser algo que as pessoas não querem ouvir. E depois falar em sacrifício, menos ainda. E então a palavra reparação indigna muita gente. Por quê? Por que é que eu vou fazer reparação pelo mal que os outros fazem? Porque no fundo a reparação que este anjo está a pedir a estas três crianças não é por nada que elas tenham feito. É por algo que elas não fizeram. Por algo que elas não fizeram. Se nós já temos uma pequena repulsa de fazer reparação ou fazer sacrifício por algo que nós mesmos fizemos, porque julgamos que Deus perdoou, está perdoado. Sim, está perdoado. Mas assim Jesus também disse à pecadora, sim, também não te condeno, mas vai e não peques mais. Esta frase à pecadora que é dito vai obrigá-la a não cometer mais o pecado que a levou até ali. E por vezes para isso é um caminho muito difícil. É feito de sacrifício. Sacrifício de toda uma vida. É perseguição social que ela deve ter sofrido, porque ela teve que mudar de vida. E para mudar de vida ela precisou se sacrificar.
Porque as palavras de Jesus eram: vai e não peques mais. Por isso, o Eixo de Portugal também dá aqui outra proposta também aos pastorinhos, que eles podem submeter o sofrimento dia a dia, aceitar e suportar o sofrimento que o Senhor enviar um dia a dia, aquelas pequenas dificuldades, aquelas dores que vão aparecendo. Temos que oferecer em reparação. Esta proposta do anjo foi tão importante para estas três crianças que as palavras gravaram no espírito delas. E havia aquela luz, como eles mesmos dizem, a luz que era Deus. Estas palavras do anjo gravaram-se no coração destas crianças, como uma luz que fazia-os compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício, como ele era agradável. Este sacrifício era agradável a Deus. E como por atenção a este sacrifício, converteu os pecadores. Então estas crianças, ao ouvirem as palavras do anjo, elas compreenderam quem era Deus, que Deus os amava e queria ser amado. Deus quer ser amado pelos homens, pelas pessoas. As pessoas têm que compreender que este amor de Deus não é um amor de um Deus que deixa os seus filhos fazerem tudo o que quiserem. Porque quando um pai ou uma mãe deixa fazer o filho aquilo tudo o que ele quiser, certamente um dia esse mesmo filho irá perceber que nem tudo que está disponível é bom para ele. Tudo é bom, nem tudo me convém, está escrito na Bíblia. É preciso compreender que Deus é nosso Pai e quer o nosso bem. E por isso Ele também quer que nós sejamos felizes. E por vezes o ser humano procura a felicidade em tantas coisas e acaba por encontrar a infelicidade. A verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade é cumprir os mandamentos de Deus. Porque o que Ele disse é para fazer o homem feliz, verdadeiramente feliz e realizado. Quem foge a estes mandamentos vai estar sempre com algo dentro deles próprios. Vai estar sempre com algo dentro deles próprios que os impede de ser feliz. E por isso, por vezes as pessoas têm tanta ânsia que outros sejam também levados para o mesmo buraco onde eles estão, de certa forma. Há de perceber que, eu às vezes percebo isso, que por vezes as pessoas que estão no erro, estão em algo que é mau, têm uma grande necessidade que outros também venham para o mesmo lugar onde elas estão. Porquê? Porque elas não se sentem felizes, também não querem ver os outros felizes. Geralmente, quem é feliz gosta da solidão e do silêncio. Porque não procura fora de si aquilo que está dentro.
de si, que é Deus. E estas 3 crianças descobriram. Assim, pelas palavras do anjo, por isso que eu reafirmo isso, as aparições dos anjos, Nossa Senhora, são aparições muito objetivas, por vezes muito rápidas, mas tem um efeito muito fecundo no coração dos videntes. O anjo conseguiu, de certeza, por vontade de Deus, fez conhecer estas crianças que o sacrifício que estas 3 crianças iriam fazer iria salvar muitas pessoas. Quem sabe eu mesma que estou aqui fui salva, fui convertida pelo sacrifício destas 3 crianças. E elas, inicialmente, não estavam muito preocupadas de procurar outras mortificações, outros sacrifícios, além daqueles que iam acontecendo no dia a dia. Mas uma coisa elas faziam, e por vezes isto também me faz uma certa inquietação, porque nós, adultos, não fazemos, que é estarmos a rezar, prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo lhe tinha ensinado. Estas crianças, quando rezavam esta oração, abaixavam ao chão a sua testa. Ficavam prostrados a pedir. Como o anjo fez isso. Quantas vezes nós temos um certo preconceito de até ajoelhar, quanto mais nos prostrarmos em terra. Mas olha, está aqui um anjo a fazer isto. Estes 3 pastorinhos faziam isso. Estas reverências que damos a Deus e que deixamos de as fazer por certas limitações que o próprio mundo dos nossos tempos, chamados modernos, fizeram nos pensar, porque somos capazes de fazer muitos sacrifícios por outras coisas. Somos capazes de fazer muitos sacrifícios para ter um bom emprego, para ter um corpo cheio de saúde. Somos capazes de fazer muitos sacrifícios para ter um bom posto de trabalho, para estudar. Nos últimos tempos, tudo isso é normal. A pessoa se esforçar para ser um profissional, para ser um atleta, para ser um empresário. E o esforço que nós devemos fazer para sermos bons católicos, para sermos de Deus, para darmos a Deus o que é de Deus, como Jesus disse, dar a Deus o que é de Deus. Se damos com tanta generosidade o nosso tempo para coisas mundanas, por que não damos com a mesma generosidade o nosso tempo para Deus?
e ao mesmo tempo darmos a Ele também algo mais. A nossa própria humilhação de dizermos a Deus: Deus, só Tu sabes o que é bom para mim. Eu não sei. E por isso quero seguir aquilo que Tu dissestes que é bom. Oferecer, reparar. Rezar, e reparar por tudo aquilo que fiz de mal, ou mesmo pelos pecados de outros. Isto é a mensagem de Fátima. Esta é a mensagem de Fátima. Oração, sacrifício e reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.